Número 1, tá? Primeira dúvida aí de vocês. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado e de resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Pessoal, o lance é o seguinte: a televisão nessa questão, ela tá aqui. Aqui tá a nossa TV, certo? Tá junto com as lâmpadas, certo? Que ele fala que uma televisão tem resistência de 50. Então aqui tá a nossa televisão. E o lance é o seguinte: essa televisão, para funcionar, ela tem que ter uma tensão entre 90 volts e 130 volts. 130 não é possível, porque esse circuito aqui, tá? Ele é um circuito cuja DDP é de 120 volts. Então a gente não corre o risco de passar dessa tensão. Então a gente vai raciocinar de modo que a televisão funcione na menor tensão possível, ou seja, que exista uma diferença de potencial de pelo menos 90 volts aqui, já que 130 é possível, né? Então vamos imaginar aqui uma tensão de 90 volts, tá? É óbvio, pessoal, que se eu tiver a televisão submetida a uma DDP de 90 volts, já que eu tenho 120 aqui precisa ser 90. Certo? Porque se eu não tenho nenhuma resistência no caminho, a tensão não tem por que sofrer uma queda, não tem por que mudar. Tá? Isso vai ser fundamental para a gente determinar qual é a corrente mínima que vai alimentar essa televisão. Eu vou aplicar U igual a RI, o U vai ser 90, o R é 50, e a gente vai achar o I como 1,8 amperes. Ou seja, pessoal, tem que passar pelo menos uma corrente de 1,8 amperes nessa televisão. Agora, o fato daqui ser 90 volts também e aqui ser 120 me permite calcular qual é a corrente que passa por esse resistor de 10, que é pelo cabo, né? Essa corrente aqui que eu vou chamar, essa correntezinha aqui, vai ficar como I', tá? Melhor chamar de I1, para não confundir. Vai ficar como I1. E essa corrente que eu vou calcular laranja vai ser a corrente I. Então, a nossa corrente I, eu também vou usar U igual a RI, só que a diferença de potencial aqui vale 30, o R é 10, e essa nossa corrente vale 3 amperes. Então, eu estou falando aqui de uma corrente de 3 amperes. Ora, pessoal, se eu tenho 3 amperes aqui passando pela resistência do fio, né, de 10, e aqui desceu 1,8, me permite concluir que eu tenho para as lâmpadas, para alimentar as lâmpadas, eu tenho 1,2. Então, para alimentar as lâmpadas, eu vou ter 1,2 amperes. Por que eu vou ter 1,2 amperes para alimentar as lâmpadas? Porque se eu tenho 1,8 passando pela televisão e 3 alimentando o circuito inteiro, vai sobrar 1,2 para alimentar as lâmpadas. O que a gente precisa saber é quanto de corrente passa em cada lâmpada. Bom, pessoal, cada lâmpada está submetida a uma DDP de 90 volts, né? Todas estão em paralelo. Então, a corrente que passa em uma lâmpada, eu vou calcular também como U igual a RI. A DDP é 90, a resistência da lâmpada é 200. Tá? Essa continha aqui eu fiz, cara, 90 sobre 200, deixa eu fazer aqui. Vou pegar a calculadora.
pegar a calculadora aqui. 90 vai dar 0,45. Tá? Então eu preciso de 0,45 amperes. Podia ter feito na mão isso aí, né? Vagabundagem minha. Que vai alimentar cada lâmpada dessa aqui. Agora o lance é o seguinte, eu tenho, pessoal, 1,2 amperes disponíveis, né? Eu tenho 1,2 amperes disponíveis. Cada lâmpada precisa de 0,45. Se eu tiver duas lâmpadas, eu vou ter 0,9. Ainda está ok. Agora, a terceira lâmpada já passa, já vai para 1,35. Então, só pode no máximo duas lâmpadas, porque com duas lâmpadas eu fico com 0,9. A terceira lâmpada já ia exigir 1,35. Aí já não ia ser possível. Tá certo? Essa é uma possível solução para essa questão número 1. Entendeu, Tainá, o raciocínio que eu segui aqui? Aham, entendi. Leandro, tu pode fazer a diferença entre 30 e esse 10 aí, esse igual aí? Oi? É que eu levantei na hora que você escreveu 30 igual a 10 e da onde você tirou isso aí? Da onde saiu isso aqui? É. É porque é o seguinte. Qual foi o raciocínio que eu usei? Tá? Se a gente admitir que a televisão funcione na menor tensão possível, tá? Ou seja, se eu tiver o menor valor de U possível, já que a resistência dela é fixa, eu também vou ver qual a mínima corrente que vai alimentar essa lâmpada, tá? E eu vou ter mais corrente, essa televisão, perdão. Aí eu vou ter mais corrente disponível para alimentar as lâmpadas, né? Porque ele está perguntando o número máximo de lâmpadas, né? Então eu quero ver qual é a máxima corrente que eu posso fornecer. Por isso que eu usei o valor de 90. Acho que eu não falei isso no começo da questão, mas só para deixar mais claro. A partir do momento que eu tenho 90 volts aqui, e aqui eu tenho zero, né, porque a diferença é de 120, eu já falei para vocês, diferença de 120 não significa que essa placa é de 120 volts e essa é de zero. Significa que existe uma diferença de 120 entre elas. E a gente costuma padronizar que a pequenininha é zero, que a grandona vale tudo, né? Tem o 120. Então aqui é 0, 0, 0, 0, 0, e aqui é 90. Você entendeu esse 90 aqui, Sara? Entendi. Bom, se aqui é 90, aqui é 120. Você concorda que aqui é 120? Sim. O potencial ele só diminui se a corrente atravessar algum resistor. Se não atravessar, o potencial continua o mesmo. Agora, esse resistor aqui, de 10, ele está submetido a uma diferença de potencial de 30 volts. É aqui que apareceu esse 30. Essa equação aqui, Sara, é o U igual a RI aplicada a esse desenho, a essa situação. Certo? Entendi, fez a diferença mesmo de 120 com 90. Oi? Você fez a diferença mesmo de 120 com 90. É daí que veio o 30, é isso? Isso. Ah, tá. Exatamente. Eu calculei aqui a diferença para a gente. Tá bom, entendi. Beleza? Tô vendo aqui no WhatsApp de vocês. Tá bom. Então, o gabarito ficou número 2, tá, pessoal? Ficou letra B, perdão. Posso ter no máximo 2 lâmpadas. A outra, eu vou fazendo as questões que vocês me mandaram em comum, tá? De preferência. Aí vocês pediram a 11 também, né? Vamos lá. Vocês pediram outras questões, eu não vou fazer na ordem. Eu vou tentar atender o máximo de dúvidas possíveis. Deixa eu só autorizar alguém aqui. Número 11. Bom dia, Giovana, tudo bem? Número 11, vamos lá. Não sei se vai ficar legal isso aqui no PowerPoint.
pequena essa questão. Não sei se dá para ler isso aqui, pessoal. Então, vamos lá. É só vocês abrirem a apostila, tá na página 74, e a questão 11 que eu estou fazendo aqui. Quem achar que ficou pequeno, tiver com dificuldade de ler, pode olhar na apostila. Ó. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B. Aí ele deu o desenhozinho para a gente, né? Munida dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traços. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro. O ohmímetro ele mede tanto corrente quanto DDP, tá, pessoal? Na sequência, conectou-se o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Coloquei só até a letra B aí, porque o gabarito já é a letra B, tá? Então, vamos lá. Essa questão, ela é um pouquinho trabalhosa, tá bom? A gente tem que ficar esperto aqui. E o lance é o seguinte. Primeiro, pessoal, ele conectou, tá? É como se ele quisesse medir a diferença de potencial entre A e B. Para simplificar esse circuito, e eu vou mostrar para vocês uma técnica para fazer isso, tá? Como é que a gente pode calcular a resistência equivalente? Perdão, ele quer saber a resistência equivalente, né? Se um terminal do ohmímetro estiver em A e o outro estiver em B, ou seja, se A e B forem as extremidades do meu circuito. O que você faz para simplificar? Coloca um circuito em linha que começa em A e termina em B. Reparem que ainda tem um ponto C no meio do caminho. Você vai colocar o ponto C no meio do caminho. Agora, pessoal, a gente vai anotar a posição de cada resistor. Por exemplo, esse de 5 aqui, ele está entre A e B, sem passar por C. Então, a gente vai jogar ele para cá. Aqui está o resistor de 5 kΩ. Esse de 20 está entre A e B, sem passar por C. Esse de 10, ele está entre A e C. 10 kΩ. E esse de 10 está entre B e C. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Tá? Essa técnica que eu usei, pessoal, chama-se simplificação do circuito. Eu simplifiquei, eu peguei um desenho ruim da gente analisar e trouxe para uma coisa mais próxima da teoria que a gente aprendeu. Agora, pessoal, eu consigo ver que esses dois caras estão em série. Eles equivalem a um de 20, né? E esses 3 estão em paralelo. Como é que eu calculo a resistência equivalente quando 3 estão em paralelo? O produto pela soma só quando são 2, tá? Eu faço 1 sobre REC igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. Vai ficar 1 sobre REC igual... Pessoal, o MMC aqui vai dar 20. Aqui vai dar 4, 1 e 1. A nossa REC aqui vai ficar 1 sobre REC igual a 6 sobre 20. A REC vai ser 20 sobre 6, que dá 10 terços do Ohm. Alguém não entendeu por que nesse caso deu 10 terços?
Agora, pessoal, o outro esquema que ele faz... O outro esquema que ele faz é colocar o aparelho, tá, com uma extremidade em B e outra em C. Ou seja, agora as extremidades são B e C e o A acaba sendo um ponto do meio do caminho, né? Então o troço aqui começa em B, termina em C e o A é um ponto no meio do caminho. A disposição dos resistores em relação ao nosso desenho vai ser outra. Por exemplo, esse de 10 agora, ele está entre B e C sem passar por A. Esse aqui é o nosso de 10. Esse de 5, ele está entre A e B. Esse de 20, ele também está entre A e B. Então ele está em paralelo, né? E esse de 10, ele está entre A e C. Entenderam o arranjo agora? Alguém não entendeu a posição de um desses resistores? Então vamos embora. Pessoal, aqui esses dois caras estão em paralelo. Quando eu tenho só dois, eu posso fazer produto pela soma. Produto pela soma. Vai dar 4, tá? E aí você vai ficar com 14 embaixo e 10 em cima, que estão em paralelo. E aí o REC vai ser o produto pela soma. Isso aqui vai dar 140 sobre 24. Simplificando por 4, vai dar 35 sobre 6. Então, essa primeira resistência aqui é o REC AB e essa segunda é o REC BC. Ele quer o REC AB sobre o REC BC. Então, ele está querendo 10 terços sobre 35 sextos. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cancela aqui, dá 2. Por 5 aqui dá 2, aqui dá 7. E a resposta, 4 sétimos. Letra B. Entenderam essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só entrar no WhatsApp aqui para ver quais são as dúvidas que vocês estão me mandando. Para ver se tem dúvida em comum. A 14, acho que vocês pediram 2 vezes, né? Eu vou fazer as outras, tá, pessoal? Mas eu vou dar preferência a que mais de uma pessoa me mandou. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a 14. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de se fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com... Vamos lá, pessoal. Aqui ele quer pegar um chuveiro que foi projetado para funcionar em 110, tá? E quer botar ele para funcionar em 220, mas quer conservar a potência.
E aí ele pergunta que alteração pode ser feita na resistência do chuveiro. Então ele está relacionando aqui potência, diferença de potencial, DDP, né? E a resistência. A gente tem 3 fórmulas de potência. Eu vou escrever para vocês aqui. Ó. Π, RI ao quadrado, I ao quadrado sobre R. Pessoal, se der um branco em vocês na hora da prova, nessas fórmulas, tá? Eu vou mostrar rapidamente como você pode produzir essas 3. Primeiro, qual o conceito físico de potência? Potência é trabalho sobre tempo, né? Só que o trabalho em questão aqui é o trabalho da força elétrica, que é carga vezes a diferença de potencial. Se dividir pelo tempo, você fica com carga sobre tempo, que é corrente. Por isso que aparece a primeira fórmula, π, né? Por isso que a potência é a corrente vezes a DDP. Só que tem a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a RI. Quando você pega o RI e coloca no lugar do U, você já obtém a segunda fórmula, RI ao quadrado. E quando você isola a corrente aqui como U sobre R, você fica com U sobre R vezes U, que é U ao quadrado sobre R, que é a fórmula que a gente vai usar agora. Então é assim que a gente produz as 3 fórmulas de potência usando conceitos que a gente já sabe de física. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, porque está sendo relacionado potência, DDP e resistência. Bom, pessoal, se na primeira situação e na segunda situação a potência ela não se altera, eu vou escrever que a potência 1 é a primeira DDP ao quadrado sobre a primeira resistência e a potência 2 é a segunda DDP ao quadrado sobre a segunda resistência. No primeiro caso, a DDP é 110, né? 110 ao quadrado é isso aqui. E 220 ao quadrado é isso aqui. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Eu consigo cortar, aqui dá 2, aqui dá 2, tá? Multiplica cruzado. A gente conclui que a nossa nova resistência, ou seja, a resistência na segunda situação, é o quádruplo da resistência na primeira situação. Então eu tenho que pegar uma resistência que tem um valor 4 vezes maior. Agora eu preciso ver o que eu posso alterar na resistência de modo a produzir uma resistência 4 vezes maior. Pessoal, a segunda lei de Ohm diz que a resistência é a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal. Ou seja, quando você pega aquele matinho, que é um pedacinho de material embolado, né? E estica e dá um zoom, você vai observar isso aqui, tá certo? Até você pegar um fio de cobre e desenrolar e der um zoom, ou olhar através do instrumento de aumento, você vai ver que ele é um tubinho cilíndrico, né? Esse ρ depende do material, o L é o comprimento do fio, e o A é a área da seção transversal, que no caso aqui é a área desse círculo, certo? Bom, então o que eu posso fazer para produzir uma resistência 4 vezes maior? Eu posso multiplicar esse cara aqui por 4, ou seja, eu posso pegar um material com uma resistividade 4 vezes maior, eu posso pegar um fio com comprimento 4 vezes maior, porque ambos são diretamente proporcionais ao valor da resistência, ou eu posso pegar a área da seção transversal e dividir por 4. Ou seja, eu posso pegar uma área que seja 4 vezes menor, que ela vai produzir uma resistência 4 vezes maior. Então a gente vai olhar as opções e ver o que isso aí está acontecendo, né? Ou eu posso mexer em 2 coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que não é o caso das opções. Letra A, o dobro do comprimento do fio? Não, tem que ser o quádruplo. Falso. B, metade? Não. C, metade da área? Não, tem que ser 1/4 da área. D, quádruplo da área? Não, tem que ser 1/4 da área. Letra E, 1/4 parte da área. Aí, isso aqui. Entenderam essa 14? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui.
14. 17. Deixa eu dar uma olhada aqui, Sara, nessas que você mandou, para ver se eu não fiz na aula passada. Eu acho que eu não fiz não, Sara. Eu faço para você daqui a pouco, tá? Eu não lembro se eu fiz essas não. A 21 eu fiz. Tá, Sara? 21 acho que está na aula passada. Tenho quase certeza que eu fiz. Foi até uma dúvida que acho que a Tainá me mandou. Você assistiu a aula passada, Sara, de Física 2? Assisti, eu não lembrava direito, que acho que tinha sido. Mas está lá na que eu fiz, sim. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou fazer a 16, tá, pessoal? Porque a questão 16 ela é bem difícil. Eu ainda vou fazer mais uma aula de exercício, tá? Então, se vocês quiserem me mandar dúvida na próxima semana, também dá tempo. Tá? A gente tem que ficar bastante tempo nessa matéria, porque eletrodinâmica é uma das principais matérias de física. Física, pessoal, para quem vai fazer Enem, e que para quem vai fazer particular de medicina também, tá? Tem duas matérias que caem muito, que é essa parte de circuito elétrico, eletrodinâmica e ondas. Isso é o filé mignon da física. Tá? A gente fica achando que é mecânica, mas cai mais isso do que mecânica. Pelo menos até agora, né? Pode ser que mude no ano que vem, não vou aqui também me comprometer com esse tipo de informação. Mas vamos que vamos. Vou botar 16 aqui. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações, e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que a resistência é de 100 ohm, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Bom, pessoal, primeiro a gente tem que, essa questão, o problema dela são as contas, tá? Por isso que eu para agilizar um pouco a aula, eu faço essas questões antes, então eu vou jogar já alguns resultados prontos das contas, porque eu estou com a apostila aqui do lado que eu faço antes as questões, tá? Antes eu faço, justamente para não perder tempo fazendo essas contas. Ainda consigo fazer mais questões. E até, pessoal, o que acontece? Às vezes, quando a gente pede para vocês mandarem as dúvidas, só para vocês entenderem, né? Quando fala assim, galera, manda as dúvidas que vocês querem. Eu sempre olho como o gabarito está feito. Até essa questão aqui, pessoal, essa questão número 1, eu acho que no gabarito ele até colocou essa diferença de potencial como 100, tá errado, tá? Às vezes eu até mando algumas correções pro gabarito, porque isso é um programa chamado SuperPro, que a gente pega essas questões, né? Todos os professores usam isso. E esse gabarito já vem pronto, tá? Então, às vezes, o gabarito tem alguma falha, ou está muito complicado, ou está muito direto. Tá? Não é a gente que faz o gabarito já vem feito. Não existe tempo hábil de fazer aquilo, nem de ficar digitando as questões. Né? A gente escolhe a banca, as questões e seleciona para vocês. O que acontece? Tem alguns gabaritos que são extremamente complicados, e às vezes vocês olham o gabarito e não entendem nada. Então, a gente pede antes para vocês mandarem as dúvidas, para a gente fazer, ver qual é a melhor solução. Às vezes, até a gente fazendo, no meio do raciocínio, fala, putz, cara, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Né? E a gente acaba fazendo do jeito mais simples.
Por isso que é melhor, quando vocês forem pedir uma questão para a gente fazer, manda para a gente antes, para a gente fazer, ver qual é a melhor solução, ou seja, a solução que a gente acha que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Tá? Essa questão é uma dessas, é questão muito chata. Quando eu fiz essa questão, tá? Essa 16, eu fiz da seguinte forma. Pessoal, o voltímetro, tá? Ele não permite a passagem de corrente elétrica, tá certo? Se ele não permite a passagem de corrente elétrica, toda corrente que entra aqui, ela se divide para cá em I1 e vem outro pedaço para cá, que é I2. Aqui a DDP vale 10, tá, pessoal? Então tem 10 volts aqui e aqui eu tenho 0. Poderia ser 20, 10, 30 e 20, não faz diferença, tá? Desde que aqui seja 10 e aqui seja 0. Bom, vem I1 para cá. Tá vindo I1 para cá. Esse I1, ele vai atravessar 570 ohm. E esse I2 vai passar por 590 ohm. Agora, para eu descobrir o valor dessa corrente, não é muito difícil. É só aplicar U igual a RI para cada ramo do circuito, tá? Porque tanto esse caminho para a esquerda quanto o caminho para a direita estão sob uma diferença de potencial de 10 volts, tá? E esses dois caras estão em série. Aqui vale um de 570 e aqui é um de 590. Tá? Então, quando eu quero achar I1, eu vou fazer que 10 é igual a 570 vezes I1, e o meu I1 vai dar 1 sobre 57 amperes. Quando eu fizer o meu I2, vai dar 1 sobre 59 amperes. Então, esse é o valor da corrente I1, esse é o valor da corrente I2, certo? Agora, pessoal, o lance é o seguinte. Para eu saber qual é o potencial nesse ponto e qual é o potencial nesse ponto, para eu fazer a diferença, que é a leitura do voltímetro, né? Ou seja, eu preciso descobrir o potencial nesse ponto que eu vou chamar de X e nesse que eu vou chamar de Y. A leitura do voltímetro é Vx menos Vy. Ou seja, o voltímetro vai ver qual é o potencial aqui, qual é o potencial aqui, e vai me dar essa diferença. Essa vai ser a leitura. Agora, como é que eu descubro o potencial no ponto X? Se você olhar só para esse pedaço aqui, só para esse pedacinho, tá? Se você aplicar a primeira lei de Ohm aqui, U é igual a RI, só nesse trechinho, você vai ficar com a diferença de potencial, que é 10 menos o potencial em X, é igual a resistência nesse caminho, que é 470, vezes a corrente que está passando por aqui, que é o I1, que é 1 sobre 57. E se você aplicar a primeira lei de Ohm para esse pedacinho, a diferença de potencial é 10 menos o potencial em Y, que é igual a resistência, que é 470 também, vezes a corrente, que é 1 sobre 59. E se você fizer a subtração, se você subtrair, você vai ficar com menos Vx mais Vy é igual a 470 sobre 57 menos 470 sobre 59. Isso aqui é a leitura do voltímetro com sinal trocado. Eu quero Vx menos Vy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Eu vou ficar com Vx menos Vy, que é o que eu estou querendo, igual a menos 470 sobre 57 mais 470 sobre 59. A dificuldade dessa questão, além de ter esse raciocínio, era fazer essa conta aqui. Tinha que fazer essa conta, tá? Foi o que eu falei para vocês que eu já fiz antes para agilizar. Então, pessoal, Vx menos Vy vai ser, se você fizer essa continha aqui, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente menos 0,3 volts. E o gabarito aqui é letra D de dado, tá? É menos 0,3, né? Eu gosto até de olhar para... Esses valores são muito próximos, tá, pessoal? 470 sobre 57 e 470 sobre 59. Tá? Aí a pergunta é, porra, Leandro, eu tô na prova do Enem, como é que eu vou fazer uma conta dessa
470 dividido por 57, depois 470 dividido por 59. Questão, dá para fazer? Dá para fazer, pessoal, óbvio. Agora, como é que você vai marcar a opção certa sem fazer conta nenhuma? Isso aí que começa a separar a galera na hora do vestibular, né? Isso aí que começa a diferenciar o aluno mais ou menos. Isso aí começa a diferenciar o aluno mais ou menos do aluno muito bom. Qual é a ideia, pessoal? Esses valores são muito próximos mesmo. Então, é mais provável que o gabarito seja ou 0,3 ou menos 0,3. Eles dão quase a mesma coisa, tá? Você dividir um número por 57 e dividir por 59, a diferença é bem pequena. Se você tivesse feeling, né? Agora, repara que dividir por 59 vai te dar um resultado menor, né? Em valor absoluto. Então, o valor negativo, ele é maior do que o valor positivo. Então, a resposta tem que ser negativa. Por isso que se você não tivesse tempo de fazer a conta, tá? É claro que se você tiver tempo, faz para ter certeza. Mas sem tempo de fazer a conta, você já poderia marcar o menos 0,3. Talvez a banca tenha pensado nisso, tá? Porque se a gente usar esse raciocínio que eu falei para vocês agora, não tem que fazer conta nenhuma, tá? Já marca direto menos 0,3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Essa é provavelmente a mais difícil aí do módulo. Leandro, eu não enxerguei que estava em série 470 com 100. Para mim estava em série 470 com 470. Sara, Eu também fiz a mesma coisa. o que vocês entendem como resistor em série? Fala, Sara, primeiro. Se tiver certo, eu nem pergunto para a Tainá. Sara, o que são dois resistores em série? Que não tem uma bifurcação por resistência entre eles? Não, é que os resistores em série, eles são atravessados pela mesma corrente. Esses caras não são atravessados pela mesma corrente. Ou seja, a mesma corrente, no mesmo percurso, ela atravessa os dois. Quando a corrente chega aqui, ela já se divide. Só pelo fato dela se dividir, esses caras já não estão mais em série. Mesmo que o valor seja igual nessa divisão, que no caso não é, né? Mas é a mesma corrente, no mesmo percurso tem que passar pelos dois. Então esses caras não estão em série. Entendeu? Sara e Tainá, que eles não estão em série? Entendi. Vocês entenderam, então, quem está em série é esse cara com esse aqui? É o 470 com 100 e o 470 com 120? Porque, eu vou fazer o caminho da corrente I1 para vocês. O caminho da corrente 1 é esse aqui, ó. Esse é o caminho da corrente I1. E esse é o caminho da corrente I2. O voltímetro, pessoal, ele tem uma resistência tão grande, isso eu falei para vocês na aula passada, que a corrente não vem para cá. A corrente não passa aqui, tá? Então, olhando para esse esquema de cores, eu posso falar para vocês que os resistores em série são aqueles que estão sob a mesma cor, né? Reparem que o 470 e o 100 estão no traçado amarelo, então eles estão em série. E o 470 e o 120 estão no azul, então esses dois estão em série. Entenderam isso aí? Não, para mim tá meio confuso ainda. É porque tem 10 volts ali, você dividiu em I1 e I2. Mas é porque nesse ponto, para mim, tinha que ter alguma bifurcação mesmo. Parece, na minha cabeça, quando eu tô olhando aqui, parece que é a mesma coisa. Como assim, a mesma coisa? Você não entendeu que essa corrente se dividiu aqui? Eu não consegui enxergar isso, não. Para você, o que ia acontecer? Os dois iam ter a mesma corrente, até pelos dois terem a mesma resistência. Eu sei que não tem nada a ver, mas até pelos dois terem a mesma resistência, para mim também estava parecendo que tinha a mesma corrente. Tá, vamos lá. O lance é o seguinte. Mesmo que aqui fosse 100, tá vendo 100 aqui, sabe? Esse 100? Se aqui fosse 100, esse I1 que fosse descer, ele ia alimentar 570 e o I2 também ia alimentar 570, certo? Sim. Iria a mesma quantidade de corrente para cada lado. Ia descer metade para a esquerda e metade para a direita. Só que isso não significa que esses caras, ou seja, a turma de amarelo com a turma de azul estejam em série, tá?
Porque eles não são atravessados pela mesma corrente. Pode ser que tenha o mesmo valor, mas tem que ser a mesma corrente, tá? O lance é o seguinte, para vocês entenderem. A corrente que vem por aqui é essa aqui. Tá vendo, Sara, o azul com o amarelo aqui? Tô vendo. Isso aqui é só uma ilustração. Imagina que essa corrente que tem cor azul e amarela chegou nesse ponto. Quando ela chega num ponto que a gente chama de nó, parte dela vai alimentar uma região do circuito e parte vai alimentar outra. Tá? Você não pode ter a corrente inteira passando por um lugar, senão o resto vai ficar desligado. Ela tem que se dividir. O lance... Deixa eu te perguntar uma coisa, Sara, só para ver até onde você está entendendo isso. Deixa eu fazer um circuito mais simples. Tá vendo essa corrente I aqui? Quando ela chega aqui, o que acontece? Ela vem toda para baixo, toda para cima, ou ela se divide? Se divide. Então, por que aquela não se divide? Entendi. Entendeu? Ela não vai vir toda por um lugar, nem toda pelo outro. Ela vai se dividir. Só o fato dela se dividir, eu já concluo que esse bloco da esquerda e o bloco da direita, eles não estão em série. Só pelo fato dela se dividir. Entendeu isso? Agora eu enxerguei sim. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre algum detalhe dessa solução? Pode perguntar, pessoal. Não fica não fica com receio de perguntar, não, tá? Deixa eu ver qual outra que eu posso fazer para vocês aqui. Aliás, deixa eu colocar para carregar o telefone. Leandro, só uma pergunta então. Nesse ponto X, eles tem o quadro de 170 e o 100 com certeza estão em série porque a corrente vai ter que toda voltar, né? Tudo que estava em cima tem que estar embaixo. Tá vendo essa corrente que desce para cá? Qual? Essa corrente I1. Tá vendo. Então, a amarela ela passa pelo 470 e ela passa pelo 100. Então, eles estão em série. São atravessados pela mesma corrente, que no caso é a amarela. Tá bom. Tá bom? A diferença é que essa questão, ela quer a leitura do voltímetro, tá? Ou seja, você precisa saber qual é o potencial nesse ponto e qual é o potencial nesse ponto. E aí fazer a leitura da diferença de potencial. Certo? Tá bom. Deixa eu ver uma outra questão aqui. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp para dar uma olhada aqui no... no que vocês estão fazendo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se é lá do final. Ô, Inara, você pediu 66, né? Isso. Eu vou fazer a 66 na outra aula porque ela é gigante. Ela é a maior, ela não é a mais difícil, mas ela é a mais trabalhosa. E aí eu ia fazer só mais essa hoje. Deixa eu tentar fazer mais questões. Mas eu nem esqueci de fazer na próxima aula, não. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui num tempinho melhor, tá? Deixa eu fazer aqui. Inara, 34 também, ela é de geradora, não dei essa matéria. Acho que eu até pedi para vocês não fazerem a 34, tá bom? Ah, sim. Deixa eu fazer aqui a 46.
fazer a 46 com vocês, espera aí. Quarenta e seis. Depois eu vou fazer uma tua, tá, Sara, que você me pediu depois dessa. Observe a representação do trecho de um circuito elétrico entre os pontos X e Y, contendo 3 resistores cujas resistências medem em ohms A, B e C. Admita que a sequência ABC é uma progressão geométrica de razão meio e que a resistência equivalente entre X e Y mede 2. O valor em ohms de A mais B mais C é igual a... Então vamos lá, pessoal. A sequência ABC é uma PG de razão meio. Para eu não trabalhar com fração, tá? Eu vou chamar esse A aqui de 4R, o B de 2R e o C de R. Assim eu tenho uma PG de razão meio. Eu poderia chamar de R, R sobre 2 e R sobre 4. Continuaria sendo uma PG de razão meio. Se ele falou que a resistência equivalente de tudo aqui vale 2, eu vou aplicar a fórmula de 3 resistências ou mais em paralelo. 1 sobre REC igual a 1 sobre 4R, mais 1 sobre 2R, mais 1 sobre R. O MMC aqui dá 4R, vai ficar 1, mais 2, mais 4. Essa resistência equivalente ele deu, vale 2. Aqui em cima vai dar 7 sobre 4R. Você vai ficar com 4R igual a 14. O R vai dar 3,5 ohm. Então aqui você tem 3,5. Aqui você tem 7. E aqui você tem 14. Se somar tudo, vai dar 21, 24,5, letra D. Entendeu, Tainá? Aham, entendi. Beleza. Deixa eu... Pessoal, vou só ao banheiro e vou botar um pouco d'água para mim. Aí eu volto e faço... Deixa eu botar a questão aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui a questão 37. Deixa eu deixar aqui armado. Até porque quem não fez pode ir tentando fazer. Já volto, pessoal.
Bom, vamos lá, 37. Uma rede elétrica fornece tensão eficaz de 100 volts a uma sala com 3 lâmpadas L1, L2 e L3. Considere as informações da tabela a seguir. Então, L1 incandescente, aí assim, tanto faz, né? Características elétricas. A L1 é projetada para 200 volts e dissipa uma potência aí de 120 watts. A L2 100 volts e 60 watts e a L3 100 volts e 20 watts. Né? Então, a pergunta é: as 3 lâmpadas associadas em paralelo permanecem acesas durante 10 horas. Isso aqui é importante, pessoal. Associadas em paralelo significa que elas vão estar submetidas à mesma tensão de 100 volts, né? Todas elas. Permanece acesa durante 10 horas, sendo E1, E2 e E3 as energias consumidas, respectivamente por L1, L2 e L3. A relação entre essas energias pode ser expressa como... Pessoal, o lance é o seguinte, A2 e A3 estão certinhos, né? Aqui, ó, 100 volts e 100 volts, tá? Então, aqui, óbvio, a energia, pessoal, é potência vezes tempo. Então, aqui fica evidente, tá? Que A2 é maior do que A3. Então, a energia consumida pela 2 é maior do que a energia consumida pela 3. Então, a gente já tem que marcar uma opção onde o E2 seja maior do que o E3, tá? O problema é que todas o E2 é maior que o E3. Então, a gente vai ter que descobrir qual é a potência efetivamente consumida pela primeira lâmpada. Se a gente descobrir a potência dessa lâmpada, acabou o problema. O lance é o seguinte, pessoal. A única coisa que não muda na lâmpada, quando você troca de tensão, você pega uma lâmpada que está na embalagem dela 200 volts, coloca numa rede de 100 volts, tá? A única coisa que não vai mudar é a resistência da lâmpada, né? Isso fica fixo. Se a gente levar em consideração que a potência é DDP ao quadrado pela resistência, eu posso isolar a resistência, tá? Vai ficar R igual a U ao quadrado sobre P. Só para dizer o seguinte, pessoal, que nas duas situações, na situação A e na situação B, ou seja, quando você pega uma lâmpada de 110, de 100 e coloca em 200, a resistência não fica alterada. Ou seja, a DDP da primeira situação ao quadrado sobre a potência é igual a DDP da segunda situação ao quadrado dividido pela potência. E aí a gente vai pensar o seguinte: a DDP da primeira situação, que é a situação que ela foi projetada aqui, é 200, né? Então a gente fica com 200 vezes 200 sobre a potência, que é 120 watts. Depois ela vai ser ligada numa rede de 100. Vai ter uma nova potência P que eu vou descobrir, né? Eu vou simplificar aqui, vai dar 2. Aqui vai dar 2. A gente vai ficar com 4P igual a 120. Ou seja, em 100 volts, essa lâmpada ela vai dissipar uma potência de 30 watts. Tá? Ela vai ser uma lâmpada de 30 watts. Tá? Vai ter a potência dela reduzida significativamente.
Então, 30 watts é um valor intermediário entre o 20 e o 60, tá? Então, a maior é a 2. Depois vem a 1 e depois vem a 3. Por isso que a gente tem que marcar aqui a letra C de casa, né? É 2, é 1 e é 3. Sara, entendeu essa questão? Você que me perguntou aí, essa 37? Entendi, eu não tinha ligado no volt, eu tinha visto a potência mesmo. Ah, tá. Entendi. Eu não tinha pego, você não pescou aí a ideia, né, do... Não, show de bola, tranquilo. Então, vamos aqui. Deixa eu ver outra aqui que dá para fazer. Deixa eu mandar 21, 6. Deixa eu pegar o mochila. Tainá, essa 6 eu também tinha pedido para não fazer, tá? Tá bom. Deixa eu fazer a 13. A 13 é legal. Na verdade, essa 6 aí ela vai estar na parte de magnetismo. Vai ser a última matéria que a gente vai ver. Copiar a pergunta. Vamos lá, 13. Em um sistema de iluminação, foi construído um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada ON brilhará mais quando a chave estiver na posição... Pessoal, o brilho da lâmpada tem a ver com a potência, tá? Está intimamente ligado à corrente que passa ali na lâmpada, né? Quanto mais corrente passar, mais potência ela vai dissipar, né? Porque RI ao quadrado, então mais ela vai brilhar. Então tem que passar mais corrente. Então vamos ver em que situação passa mais corrente na lâmpada 1. Primeiro eu vou ligar em A. Eu vou fazer essa ligação aqui, ó. Então o circuito vai ficar assim. Tá? O lance é o seguinte, pessoal. Se eu ligar em A, eu vou matar todo esse pedaço aqui. Eu vou tentar apagar o resto do desenho para vocês não se influenciarem por isso. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Porque para apagar, infelizmente, só assim. Pronto. Aqui, depois eu vou tirar isso que eu fiz, tá? Então liguei aqui em A, eu simplesmente deixei aquele outro pedaço aberto, então eu matei aquele pedaço de fio. Tá? Ele não tem utilidade nenhuma, ele está morto.
Se vocês pararem para pensar, o potencial nesse ponto aqui, ó. Deixa eu só apagar isso. Vermelhinho. Fiz essa ligação, tá? Fiz essa conexão aqui. Então, o potencial aqui é o mesmo. O potencial aqui é A, potencial aqui é A. Reparem que a corrente, tá? Ela não tem nem caminho para cá. Então, simplesmente esse cara aqui, quando está ligado em A, ele vai ficar desligado. Eu tenho aqui uma resistência R. Só para facilitar a vida de vocês, eu vou colocar alguns valores, tá? Eu vou colocar aqui é 10 ohm. 10 ohm. E eu vou colocar aqui uma DDP de 100 volts. Só para ficar com um pouco menos de letra. Para facilitar a vida de vocês, tá? Então, nessa situação, esses dois caras aqui, eles estão em paralelo, tá certo? Eles estão sob a mesma diferença de potencial. Quem tem dificuldade de enxergar paralelo, existe uma situação chamada diagrama das cores, que é o seguinte: você faz o caminho da corrente, tá? E mantém a mesma cor até ele encontrar um resistor. Depois que ele encontra um resistor, você vai começar a representar com outra cor e vai preenchendo tudo no caminho. A corrente nem vem para cá, no caso, né? E se os mesmos resistores estiverem submetidos ao mesmo par de cores, eles estão em paralelo. Então, ó, os dois estão entre o roxo e o azul, tá? Então, dois em paralelo é só eu pegar um deles e dividir pela quantidade de vezes que ele aparece. Dá 5. E agora eu vou aplicar U igual a RI para descobrir a corrente. A corrente dá 20, né? Então, vem 10 para cada lado. Vem 10 para cá e vem 10 para cá. Então, notem que passam 10 amperes de corrente aqui no 1. Então, na primeira situação, tá? Quando está ligado em A, passam 10 amperes. Vamos anotar esse resultado, porque eu vou precisar apagar isso aqui tudo para conectar o 2 em B. Alguém quer perguntar alguma coisa ou não entendeu esse esquema? Porque eu vou apagar. Então, eu vou apagar aqui. Deixa eu tirar esses... Pior que agora eu... Não sei como é que eu vou... Peraí. Olha lá a figura de novo. Merda aqui. Deixa eu colar a figura de novo, porque simplesmente aquilo não sai. Foi 10 amperes que a gente encontrou, né? Deixa eu anotar isso aqui. Mas ligado em A gente encontrou uma corrente de 10 amperes. Vamos ver agora ligado em B. Pessoal, se a gente fizer a conexão... Opa, já está começando a bugar isso aqui. Ligado em A, 10 amperes. Quando a gente fizer a conexão em B, tá? Quando a gente conectar isso aqui a B, a gente vai matar todo esse pedaço de fio aqui, ó. Tudo isso aqui vai ficar inútil. Tá? Porque a corrente ela não vai descer aqui e se suicidar, né? Ela não vai ter como o circuito não fecha, não tem campo elétrico para fechar o circuito. Então a gente vai matar todo esse pedacinho aqui na hora que eu fecho em B. Eu vou colocar lá a forma.
Pronto, o circuito vai ficar assim. Tá? Quando eu conecto em B. E aí, qual vai ser? Ó, aqui é 10 e aqui é 10, porque todas as lâmpadas são idênticas. Agora, a resistência equivalente nessa situação vai ser os 5 aqui, que estão em paralelo, e esse bloco em paralelo está em série com esse 10. Então, aqui eu vou ter 15. Tá certo? Então, eu vou ter o U, que é 100, igual a 15I. Eu vou fazer na calculadora, era para ter posto 120, para dar certinho a conta, mas agora já era. Eu vou colocar aqui 100 dividido por 15. Vai dar 666, né? Aproximadamente. Ou seja, sai menos corrente. Isso aqui vai se dividir. Tá? Vem 3,33 para cá. E 3,33 para lá. Certo? Ou seja, vem menos corrente. Então, na situação que você liga em B, acaba vindo menos corrente, tá? Então, ele pergunta, a lâmpada 1 brilhará mais quando tiver na situação A, porque vai ter uma resistência equivalente menor. Então, o gabarito da 13 é a letra C. Já nem lembro mais quem perguntou essa questão. Quem foi que perguntou isso? Eu perguntei. Entendeu? Aham, entendi. Eu só coloquei valores aqui, tá? Só para ficar um pouco mais claro, tá? Deixa eu ver, entrar no WhatsApp aqui para ver a outra questão. Dá para fazer mais um. Fazer 50. Fazer aqui o número 50. Deixa eu ver a tua. Depois vocês me mandem o que. Deixa eu botar aqui a 50. Vamos lá. Um circuito empregado em laboratórios para estudar a condutividade elétrica de soluções aquosas é representado por esse esquema. Só um minuto, pessoal. O circuito empregado em laboratórios para estudar a condutividade elétrica de soluções aquosas é representado por esse esquema. Está aqui o esquema, beleza. Tá? Ao se acrescentar um determinado soluto ao líquido contido no copo, a lâmpada acende, consumindo a potência elétrica de 60 watts. Nessas circunstâncias, a resistência da solução corresponde a cerca de... Pessoal, essa questão, eu pensei assim, ó. Quando você tem uma lâmpada de 120 volts e 60 watts,
corrente que precisa passar para ela funcionar de acordo com essas especificações, você calcula com um π, tá? Então, 60 igual a I vezes U, você vai encontrar uma corrente de meio ampere. Então, você tem uma corrente de meio ampere aqui circulando, né? Zanzando aqui nesse circuito. Se a lâmpada tem 120 volts, e se aqui eu tenho 127 volts, é sinal que aqui tem 127 e aqui tem que ter 7 volts. Por que aqui tem que ter 7 volts? Porque a lâmpada é responsável por uma queda de tensão de 120 volts. Tá? Ou seja, existe uma diferença de potencial aqui de 120 volts. Entendeu, Tainá, esse 7 aqui? Aham, entendi. Então aqui é 7. Agora, como aqui é 0, aqui precisa ser 0. Então, nesse líquido tem uma resistência de uma DDP de 7 volts. Aí você vai aplicar U igual a RI. O U é 7, a resistência a gente quer calcular, e a corrente ela vale meio, porque a corrente que circula no circuito, a resistência vai ser de 14 ohms. Pessoal, 2 recados importantes. Entendeu, Tainá? Tá 14? Aham, entendi sim. Pessoal, 2 recados importantes aqui. O primeiro, a aula agora vai ser da Jajá, porque eu vou precisar sair agora, tá? Eu tenho um compromisso inadiável agora. A Jajá vai dar aula para vocês. Depois a gente combina alguma reposição dessa aula, eu troco com a Jajá mais lá na frente. Ela vai dar os 2 próximos tempos. Preciso que vocês façam todos os exercícios desse módulo, porque pouca gente está me mandando dúvida, tá? Quem estava assim, meio barro, meio tijolo nessa matéria, tenta fazer agora. E de tarde eu vou dar oficina para vocês e vou colocar alguns exercícios de circuito para vocês darem a praticada nisso. Tá bom? E sexta-feira vai ser aquela nossa aula da oficina de manhã. Tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês na sexta-feira. Leandro, só um negocinho. Tu não vai dar aquele negócio de quando tem aquele circuito todo embaralhado? Tu já passou isso? Não, ainda tem a aula, não acabou a aula disso ainda não, sabe? Ainda tem mais coisa. Ainda vou falar de ponte de Wheatstone, ainda vou falar, eu vou dar esses circuitos mais complicados, vou ensinar a gente a desembolar, inclusive a dúvida que a Inara mandou, tem na apostila, né, que é o exercício, deixa eu ver aqui. O 66. É o 66. Ele é um exemplo desse, tá? Por isso que eu vou destacar ele na próxima aula, que eu vou ensinar a gente a linearizar esses circuitos. Eu cheguei a fazer isso, Sara, aqui, ó. Aquela de sorvete, né? É uma técnica parecida com esse 11, tá bom? Tá bom. Mas a gente não vai fazer mais aula disso. Quem falou comigo? Eu, nada, tá Fala aí. bom? Tô. Nesse final de semana a gente vai ter simulado? Não, a gente teria no calendário o simulado previsto para esse final de semana, mas como eu falei para vocês, se eu soltar todos os simulados na programação original, vocês vão ficar muito tempo, porque a gente fechou um pacote, uma quantidade fixa de simulados, tá? A gente vai estar adiando os simulados para ficar mais espaçado para vocês, para encaixar tudo até o Enem. A gente estava raciocinando no começo do ano com o Enem em novembro, agora vai ser em janeiro. Tá bom? Tá, beleza. Porque esse já seria um dos últimos. A gente vai espaçar um pouco mais e tentar até contratar um adicional. Tá bom? Tá, beleza. Tchau, gente. Então, até sexta.